Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja presente em nossas vidas, nos envolvendo, nos abençoando sempre. Vamos levar nosso pensamento a Ele, buscar a Sua presença entre nós, Seu amparo, a Sua luz, para que possa iluminar a nossa alma, para que possamos caminhar de forma segura na estrada, na vereda, na jornada da vida em que nos encontramos. Obrigado, mestre amigo, por tudo. Abençoa-nos e renova-nos o coração e os pensamentos. Seja conosco, Senhor, em cada momento de nossas vidas. Que assim seja. Vamos então, hoje, continuando no estudo do livro No Roteiro de Jesus, vamos ao capítulo 46. Tem como título A Esmola da Compaixão. De portas abertas ao serviço da caridade, a casa dos apóstolos em Jerusalém vivia repleta, em rumoroso tumulto. Então, aqui, vamos nos situar. O que são essa casa dos apóstolos? Isso foi depois que Jesus foi crucificado, depois da ressurreição, depois da aparição de Jesus. Então, os apóstolos fundaram uma casa de oração, uma casa de assistência ao próximo, em Jerusalém, que era denominada, inclusive, Casa do Caminho, no início. Então, isso que fala de portas abertas ao serviço da caridade, a casa dos apóstolos vivia repleta, cheia de gente. Imagina, naquela época, a gente tem que lembrar, não existia hospital, não existia posto de saúde, não existia nada que desse amparo às pessoas necessitadas, às pessoas. Se a pessoa tivesse fome, ela tinha que esmolar na rua, porque não tinha ninguém que socorresse. Então, ali, aquela casa foi uma pioneira no amparo aos sofredores. Então, muita gente ia para lá, né? Eram doentes desiludidos que vinham rogar esperança, velhinhos sem consolo que suplicavam abrigo. Mulheres de lívido semblante traziam nos braços crianças aleijadas, que o duro guante do sofrimento mutilara ao nascer. E de quando em quando grupos de irmãos generosos chegavam da via pública, acompanhando alienados mentais para que ali recolhessem o benefício da prece. Então, quem era que as pessoas que iam lá? Doentes, velhinhos, não tinha também asilo naquela época, não tinha lá dos velhinhos, não tinha nada. Quem não tivesse condições da família manter, as pessoas elas ficavam totalmente ao desamparo. Mulheres carregando crianças aleijadas, né? Então, todo tipo, alienados mentais, todo tipo. Numa sala pequena, Simão Pedro atendia prestimoso. Fosse, porém, pelo cansaço físico ou pelas desilusões auridas ao contato com as hipocrisias do mundo, o antigo pescador acusava irritação e fadiga, a se expressarem nas exclamações de amargura que não mais podia conter. Então Pedro estava um pouco irritado. Ele estava ali procurando ajudar, né? Ele liderava aquele grupo, mas ele estava um pouco irritado. E aí vem os comentários. Observa aquele homem que vem lá, de braços secos e distendidos, gritava para Zenon, o companheiro humilde que lhe prestava concurso. Aquele é Roboão, o miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo, sofra agora as consequências? Então, ele estava ali, começou a ver aquelas pessoas chegarem, alguns ele conhecia os casos. Então chegou um homem com os braços secos, né, assim, distendidos assim, e aí ele fala que aquele homem tinha espancado a mãe e que aquele ali era merecido castigo, digamos assim, pelo que ele fez. É mais ou menos como a gente costuma pensar, né? Ah, fulano está tendo o que merece.
digamos assim. E pedia para que o enfermo não lhe ocupasse a atenção. Falava, não quero saber desse, né? Porque isso é castigo de Deus e é isso mesmo. Logo após indicando desculpa, feridenta mulher que se arrastava, exclamou, encolerizado. Isso Simão Pedro. Ele viu uma mulher cheia de feridas chegando perto deles, então ele fala, que procuras, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante anos. Muitas vezes te ouvi o riso imundo à frente dos escravos agonizantes que espancavas até a morte. Fora daqui! Fora daqui! Então chegou uma mulher cheia de feridas, e ele tocou a mulher de lá, porque ela praticou maldades, né? E a desmandar-se nas indisposições de que se via tocado, em seguida bradou para um velho paralítico. Como não te envergonhas de comparecer no pouso do Senhor, quando sempre devoraste o ceitil das viúvas e dos órfãos? Tuas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. O pranto das vítimas é grilhão nos teus pés. Então tinha um velhinho paralítico, e ele falou assim, como é que você não tem vergonha de chegar aqui, né, na casa do Senhor, sendo que você roubou as viúvas, roubou os órfãos, né? Enriqueceu à custa deles. E por muitas horas, Simão Pedro fustigou as desventuras alheias, colocando à mostra, com palavras candentes e incisivas, as deficiências e os erros de quantos lhe vinham suplicar reconforto. Então, por muito tempo, ele fustigou várias pessoas que ele ia encontrando, que ele sabia dos casos, né? E dizendo basicamente que aquilo ali era merecido, que aquela pessoa tinha que ir embora dali, que ele não tinha nada para fazer ali com as pessoas. Todavia, quando o sol desaparecera distante e a névoa crepuscular invadira o suave refúgio, modesto viajante penetrou o estreito cenáculo, exibindo nas mãos largas nódoas sanguinolentas. Então, o sol já estava anoitecendo, né? E aí um modesto viajante entrou ali, recebendo, exibindo nódoas, né, manchas sanguinolentas nas mãos. No compartimento agora vazio, apenas o velho pescador se dispunha à retirada, suarento e abatido. Então, só Pedro estava ali sozinho, já pensando em sair, né, para ir para casa, aquela coisa toda. O recém-vindo silencioso aproximou-se e tocou docemente. Então, aquele homem sozinho ali, né, sangrando, com as mãos sangrando, chegou perto dele e o tocou. E Pedro estava nervoso, passou o dia inteiro nervoso, né? O conturbado discípulo do Evangelho só assim lhe deu atenção, clamando, porém, quem és tu que chegas a estas horas, quando o dia de trabalho já terminou? Ele estava realmente cansado, né? Quem de nós também estaríamos assim, né? E porque o desconhecido não respondesse, insistiu, com inflexão de censura. Havia-te sem demora, dize depressa que vens. Nesse instante, porém, deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam naquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços, dos quais transpareciam, ainda vivos, os rubros sinais dos cravos da cruz. E ansioso encontrou no estranho peregrino o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Era Jesus, né? Perplexo e desfalecente, compreendeu que se achava diante do Mestre. E, ajoelhando-se em lágrimas, gemeu aflito. Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo?
Foi então que Jesus, redivivo, afagou-lhe a atormentada cabeça e falou em voz triste: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio, quando não possas auxiliar. Suplico-te, para os filhos de minha esperança, a esmola da compaixão. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero, e quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido, no aposento isolado somente havia a sombra da noite, que avançava de leve. Então Pedro passou um dia inteiro recriminando os outros e encontra Jesus no início da noite. Jesus vem falando que nós não fomos chamados para socorrer as almas puras. Essa é uma visão completamente diferente do que se tinha naquela época, que muitos têm, mesmo se dizendo cristãos. Acham que Jesus, que Deus, vem socorrer, vem amparar, vem ajudar somente aqueles que são puros, que fazem o bem, isso, aquilo. Tá? Jesus vem recolher também e vem assistir os criminosos, os maus, porque o objetivo do Mestre não é o castigo, a punição. Isso eles mesmos proporcionaram a eles, através da conduta errada. O objetivo do Mestre é transformar o coração de cada um, pela misericórdia. Só assim poderemos ser reconhecidos como filhos de Deus, como discípulos de Jesus. E aí Pedro, que era rude, mas era amoroso, e confiava 100% em Jesus, mergulha o rosto entre as mãos e depois, quando ele vê, Jesus não estava mais ali. A mensagem serve muito para a nossa reflexão. Nós que somos duros em condenar os outros, em apontar o dedo para os outros, devemos ter mais clemência e mais misericórdia. Ninguém que fez o mal vai fugir das consequências desse mal. Mas o importante não é castigar a pessoa por conta disso, é que a pessoa aprenda que esse sofrimento pode levar a uma renovação espiritual. A pessoa pode realmente se arrepender e buscar o bem através da nossa compaixão, da nossa compreensão, da nossa misericórdia. Então, essa é a mensagem que Jesus traz e trouxe. A misericórdia e a compaixão são o núcleo central do Evangelho, a alma do Evangelho. Nós não podemos compreender o Evangelho sem esse sentimento de misericórdia, de compaixão, e não apenas por aqueles que sofrem, porque nós sabemos pelo Espiritismo que todo aquele que sofre tem, que está com alguma dor, está com algum problema, tudo isso tem uma consequência no passado recente ou no passado antigo. Pode ser consequência do que ela fez agora, nessa encarnação, ou encarnações passadas. São consequências naturais do que a pessoa fez. Mas mesmo assim devemos ter misericórdia, porque nós também já fizemos muito mal. Nós já sofremos as consequências. E podemos vir a sofrer ainda. E precisaremos sempre da misericórdia de Deus para superar os momentos difíceis, superar os erros que nós tivemos no passado, que temos no presente ou que teremos no futuro. E que o Senhor se compadeça de nós, que nós possamos estar com Ele, e não apenas de boca, não apenas falando em Jesus, mas sentindo o que Ele nos deu para sentir. É uma profunda compaixão, uma profunda misericórdia. Todos os nossos irmãos que sofrem, inclusive daqueles que foram maus e duros, mas que estão sofrendo também. Possamos auxiliá-los através da ação, da oração,
e do pensamento de compaixão. Isso também fará um grande bem a nós mesmos, porque seremos perdoados pela nossa consciência, com o mesmo rigor com que perdoamos ou não os nossos semelhantes. Que o Senhor se compadeça de nós, que o Senhor nos ilumine e esteja presente em nossas vidas, hoje